Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Um dia de mercado agitado, com o Ibovespa em forte queda e dólar em alta, com resquícios da influência da guerra comercial entre Estados Unidos e a China, cujas relações ainda estão longe da normalidade. No entanto, boa parte dos investidores do mundo aposta que as agressões de sobretaxas de importação podem ter chegado a um limite e que daqui para frente a tendência é a temperatura baixar. Tanto que os mercados na Europa e na Ásia fecharam em alta e mesmo nos Estados Unidos o comportamento também foi positivo, apostando numa melhora de ambiente entre os gigantes do comércio mundial. Por que então a Bovespa, a Bolsa Brasileira, não foi no mesmo sentido de recuperar as perdas da semana passada? Aqui no Brasil, o cenário político doméstico voltou a ser a razão para incertezas e muita especulação. Mesmo com o ex-presidente Lula preso, novas votações que questionam a prisão depois da segunda instância devem voltar à pauta na sessão de quarta-feira do Supremo Tribunal Federal. Além disso, com a praticamente certa ausência de Lula na sucessão, como fica a distribuição dos votos e quem serão os candidatos competitivos para a presidência no mês de outubro? E quais serão as propostas? A preocupação que move investidores e o país é a manutenção da política econômica responsável que se tem hoje e que tirou o país da sua mais severa crise econômica. Por outro lado, as especulações em torno desses temas podem ser precipitadas demais. Estamos em abril e somente a partir de maio haverá as convenções dos partidos e a escolha definitiva dos candidatos. Até lá não haverá definições plenas. E a economia faria bem de se descolar do ambiente político para que as empresas não percam valor baseadas apenas em especulação eleitoral. O cenário econômico está no ar. Um dia de baixa expressiva do Ibovespa e de forte alta do dólar. Foi assim o dia na B3, com quedas das ações da Petrobras, que tem forte impacto no índice, mesmo com a alta do preço do petróleo. Ou seja, uma coisa não faz sentido em relação à outra. Ou seja, o ambiente nacional, o ambiente doméstico influenciou bastante hoje o Ibovespa. Além do mais, chama a atenção o descolamento da Bolsa Brasileira dos mercados ao redor do mundo, que hoje tiveram alta. Vamos aos números para a gente ver exatamente como fechou o Ibovespa. A gente está ali, olha, o gráfico a gente percebe logo no começo do dia, até ensaiou uma alta o Ibovespa, mas a queda foi essa, olha, durante todo o dia praticamente em negativo e caindo. 1,78% de queda com 83.307 pontos. O Ibovespa não acompanhou, por exemplo, as bolsas europeias ou as asiáticas que fecharam logo no começo da manhã de hoje. Nós estamos com uma diferença de fuso horário bastante grande. E também nos Estados Unidos, que as bolsas também ensaiaram alta hoje. O Ibovespa em queda de 1,78%. Vamos dar uma olhadinha nas principais baixas, as ações que puxaram o Ibovespa para baixo, está ali, olha. As principais baixas foram Eletrobras e as duas ações da Eletrobras com quedas significativas de 9% e de 6%. E Bradesco também, que tem tido várias quedas já há alguns dias com 4,85%. A Petrobras não figura entre as maiores quedas, mas ela tem um peso muito importante. O Bradesco também tem um peso muito importante quando se faz exatamente a configuração do Ibovespa, que são várias ações, evidentemente, de várias empresas, mas com pesos diferentes. O Bradesco tem um peso muito forte, Eletrobras também e Petrobras. Ou seja, essas ações caindo, mesmo que outras ações subam, normalmente o índice fica no negativo, como ficou hoje. Nós temos as maiores altas também, para a gente dar uma olhadinha, e aí tem uma explicação um pouco maior. Temos as maiores altas e quem liderou foi essa disparada da Marfrig, aí, com 18,81% de alta, e a gente vê Cielo e Energias BR também. Mas vamos falar da Marfrig especialmente. A Marfrig anunciou hoje exatamente a compra de uma empresa de carne bovina dos Estados Unidos por mais de 3 bilhões de reais. Foi a aquisição da National Beef Packing. A Marfrig diz que passará a ser a segunda maior processadora de carne bovina do mundo. Ou seja, isso tudo demonstra claramente como que as ações das empresas da Marfrig subiram justamente por causa dessa aquisição. Ou seja, uma ideia muito clara dos investidores que a empresa vai faturar mais, levando-se em conta que passa a ser a segunda maior processadora de carne bovina do mundo. E essa aquisição da empresa americana
pela empresa brasileira, é a primeira da Marfrig desde 2010, ou seja, uma mudança de comportamento da empresa. Vamos falar do dólar agora. O dólar também teve uma alta expressiva de 1,60% a R$ 3,42. Durante o dia, o dólar chegou passou inclusive daquele maio do ano passado, depois de toda a crise de 2017, você se lembra, nós tivemos uma interrupção aqui no pregão, a bolsa caiu mais de 10%, mas passou, na verdade esse valor se remete já a dezembro de 2016, ou seja, o dólar continua subindo e aí tem um componente especulativo muito grande, de alguma forma referenciado no resultado das eleições brasileiras de outubro, mas não há nenhuma outra grande explicação, a não ser boa parte de especulação em relação ao dólar para ter chegado a esse valor, até porque em outras situações há uma situação de recuo do dólar em relação a outras moedas. Não foi o caso que aconteceu com o real, ou seja, o dólar subiu bastante. Vamos só repetir esse valor do dólar, que o dólar chamou atenção. 1,60% a R$ 3,42, uma alta expressiva do dólar comercial. A Bolsa e o dólar não tinham recebido a notícia que eu passo a trazer agora. Essa informação chegou agora há pouco, inclusive muito depois do fechamento dos mercados, que foi por volta de 5 horas da tarde hoje. A agência de classificação Moody's melhorou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de negativa para estável. A Moody's vai exatamente na contramão das outras agências como a Fitch e a Standard & Poor's, que rebaixaram o Brasil alegando, entre outros aspectos, a demora das reformas, sobretudo a da Previdência, e a recuperação lenta da economia. Foram justamente estes mesmos pontos que fizeram com que a Moody's ancorasse sua decisão para melhorar a nota brasileira. A agência acredita que o próximo governo fará as reformas e aposta na manutenção de um crescimento forte da economia brasileira. Sobre as reformas especificamente, a Moody's explica no seu relatório dizendo exatamente o seguinte: ela aposta num consenso dos líderes políticos brasileiros de que há uma necessidade da reforma, que não há mais condição de, por acaso, tentar qualquer medida que passe hoje da PEC dos testes, ou seja, da proposta de ultrapassar os gastos do governo, ou seja, a responsabilidade fiscal, independentemente do candidato, teria de ser um objetivo a ser buscado sempre pelo governo brasileiro. Ou seja, foi exatamente essas duas posições que a Moody's justificou a sua nota. A gente tem ali no gráfico para mostrar, olha, a gente está vendo as três agências ali e a Moody's tem exatamente essa situação, ou seja, ela deu uma melhorada ali, embora ainda seja negativo, a gente está fora do grau de investimento, mas a gente olha agora pelas agências, a Moody's tem uma situação exatamente a melhor ali, de B a 2, aquela exatamente do meio é a Moody's, as outras todas rebaixaram de BB para BB-, mas no caso aqui da Moody's foi para B a 2, ou seja, nós estamos ali praticamente a 2 graus de chegar no grau de investimento, segundo a Moody's. Essa informação tem um poder enorme de mudar a percepção dos mercados a partir de amanhã, evidentemente, se não tivermos notícias no campo político-eleitoral que sejam muito negativas aqui no Brasil e que não haja de novo um esquentamento nessa briga entre os Estados Unidos e a China no campo comercial internacional. Essa notícia da Moody's pode mexer, por exemplo, amanhã no comportamento da Bolsa, a gente vai estar aqui para informar. Aliás, hoje o Banco Central divulgou as expectativas econômicas dos economistas ouvidos pelo Boletim Fox, sempre às segundas-feiras há essa divulgação, destaque justamente para o crescimento industrial e para a queda da inflação pela 10ª semana consecutiva. Vamos lá, o Boletim Fox tem lá o IPCA, a inflação oficial que tem divulgação essa semana, inclusive pelo IBGE, mas isso é uma expectativa, ou seja, da inflação para este ano. Há um mês era de 3,67%, há uma semana baixou para 3,54%, e agora uma oscilação negativa ali para 3,53% ao ano. A inflação hoje está abaixo dos 3%, que é o piso da meta. A taxa Selic, que de alguma forma fica ancorada ali na inflação, há um mês era de 6,5%, a manutenção, como hoje é a taxa Selic atual, ou seja, há uma semana baixou para 6,25%, porque o mercado está apostando que na próxima reunião do Comitê de Política Monetária vai reduzir a taxa Selic em mais 0,25 ponto percentual. Essa é a aposta que se tem dos economistas ouvidos pelo Boletim Fox. Nós temos dois dados também agora de PIB e de produção industrial. Vamos lá, a gente tem os dados ali. Produção industrial, a gente tem que exatamente o segundo item, um crescimento que vem acontecendo. Há um mês era de 3,97, houve uma oscilação negativa na semana passada para 3,91, mas na semana passada, os dados são divulgados hoje, uma alta expressiva ali para 4,29. Esse é o PIB industrial, ou seja, crescendo muito mais do que o PIB brasileiro, a média do PIB brasileiro, que era de 2,87, 2,84 e hoje também uma pequena baixa oscilação negativa
de 2,80%. Isso tudo são expectativas, ou seja, as expectativas dos economistas ouvidos pela pesquisa do Banco Central denominada de Boletim Focus. O novo presidente do BNDES, Diogo Oliveira, tomou posse hoje. Ele assumiu prometendo que vai reinventar o banco num cenário de juros baixos. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e tem outras informações. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Diogo Oliveira estava no Ministério do Planejamento, ele ficou à frente dessa pasta durante 23 meses e deixou o Ministério justamente para assumir a presidência do BNDES. No Ministério do Planejamento, ele tinha que lidar com os problemas do orçamento, cortar gastos para equilibrar as contas do governo. E Diogo Oliveira assume o BNDES também, tendo uma política rígida nos financiamentos que o banco vai conceder. Ele disse que no cenário atual, com juros baixos, não existe mais espaço para o subsídio e que o banco vai tratar os clientes como verdadeiros clientes e não como beneficiários. Quem chegar para pedir o empréstimo no BNDES vai ter que comprovar que pode pagar esse empréstimo e vai pagar o empréstimo com juros muito próximos dos juros que são cobrados pelo mercado, juros que são cobrados por outros bancos. Segundo Diogo Oliveira, essa é a única forma de manter o BNDES saudável, livre de qualquer tipo de problema, como aconteceu no passado, devido à grande concessão de subsídios que acabou provocando prejuízos para o banco. Diogo Oliveira, nessa reinvenção que ele pretende fazer no BNDES, a primeira etapa desta reinvenção é agilizar a concessão de créditos. Atualmente, o banco leva em torno de 180 dias para conceder um financiamento. Diogo Oliveira pretende reduzir esse prazo, mas não quis hoje se comprometer dando um novo prazo. Se vão ser 160, 150, ele disse apenas que vai reduzir esse prazo de 180 dias para tornar o BNDES também mais competitivo no mercado, já que o banco vai fazer as concessões, os juros, com juros de mercado, ele vai ficar muito parecido com outros bancos que estão no mercado. E para conquistar os clientes, o BNDES aposta em concessões mais rápidas, mais ágeis, com menos burocracia. Diogo Oliveira confirmou também que para esse ano o BNDES tem 80 bilhões de reais que vão ser utilizados nos empréstimos que o banco pretende conceder. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Aliás, sobre a modernização do banco, o banco entender qual é o momento da economia, agilidade, que isso precisa ser dado, evidentemente, com responsabilidade, porque o banco foi utilizado politicamente em uma série de problemas, inclusive para o banco, mas, ou seja, alimentou parte da corrupção que a gente tem falado nos últimos tempos aí. Vou contar uma rápida história. Uma vez um produtor de uvas queria fazer vinho, na verdade já era um profissional de longa experiência na área, porque tinha trabalhado para outras empresas, quis abrir uma pequena empresa para fazer vinhos na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai, numa região que é extremamente valorizada, porque tem uvas de qualidade, para sair vinhos com muito boa qualidade. E tentou ir ao BNDES, isso faz mais ou menos uns 7, 8 anos. Chegou o BNDES com a proposta e o BNDES até aceitou a proposta dele, mas queria retorno do investimento em 2 anos. Ou seja, o técnico do BNDES não entendeu absolutamente nada do que é fazer vinho, porque se ele fosse plantar as videiras, pelo menos levaria 4 anos para as videiras começarem a dar uvas com qualidade para se fazer vinho. E mesmo assim, o vinho levaria provavelmente mais 1 ano para ficar bom, dependendo, evidentemente, da proposta do vinho. Ou seja, na melhor das hipóteses, o investimento só poderia começar a ser pago depois de 5 anos. Obviamente que o produtor não aceitou as condições e teve que colocar todas as suas economias e acabou fundando a sua empresa, mas sem a ajuda do BNDES. Só para se ter uma ideia, na Europa, que é grande produtora de vinho, normalmente os empréstimos são de 20, 25 anos, justamente porque olha para esse mercado levando-se em conta as peculiaridades, as condições excepcionais que se tem justamente para quem vai começar uma nova pesquisa, sobretudo numa área que ainda não tinha muita produção de uva, embora hoje, atualmente, se revele como uma das melhores e de mais qualidade no país. Essa modernização que o novo presidente do Banco do BNDES fala, do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, é extremamente importante porque começa a olhar com clareza para qual é a proposta do negócio. O banco é fomentador, o BNDES tem essa função e precisa entender qual é exatamente o negócio. A partir daí, juntam-se os interesses e olha-se com uma perspectiva de subsidiar de alguma maneira, ou pelo menos trazer um investimento para aquele negócio que vai gerar emprego, vai gerar impostos, vai gerar crescimento da economia. E uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que diminuiu o medo do desemprego entre os brasileiros. O levantamento aponta ainda que a recuperação da economia também começa a ser sentida. Vamos à redação da TV Brasil aqui em São Paulo conversar com a Vanessa Casarino, que tem os detalhes. Oi, Vanessa, boa noite.
Oi, Pioto. Boa noite para você, boa noite a todos. O índice que mede o medo do desemprego caiu para 63,8 pontos em março, 2 pontos abaixo do registrado em dezembro de 2017. Ainda assim, o indicador está em um patamar alto, bem acima da média histórica de 49 pontos. Segundo o levantamento, os moradores do Nordeste são os que mais têm medo do desemprego e os da região Sul são os que têm menos. A pesquisa apurou ainda que os brasileiros estão mais satisfeitos com a vida. O índice de satisfação chegou aos 67 pontos também em março, quase 2 pontos acima do de dezembro de 2017. É ainda o maior desde o primeiro trimestre de 2015, mas está abaixo da média histórica de 67,5 pontos. A satisfação com a vida é maior no Sul e menor no Norte e Centro-Oeste. Para a CNI, os dados indicam que as pessoas começam a perceber a melhora da economia e a queda da inflação. Os índices são importantes também porque antecipam o que vai acontecer com o consumo das famílias, Pioto. Muito obrigado, Vanessa. Bom, daqui a pouco nós temos uma nova pesquisa dos juros ao consumidor. Sempre eles, os juros ao consumidor, que ainda estão muito altos, de alguma forma, esse valor muito acima de qualquer taxa razoável faz com que a economia demore a se recuperar, porque boa parte da recuperação da economia passa obrigatoriamente pelo consumo, tanto de empresas quanto do consumidor do dia a dia que faz compras no comércio. Na comparação com a taxa Selic, os bancos vão na contramão e subiram os juros em mais de 50% desde 2013. A gente volta com os dados dessa pesquisa logo depois do intervalo, em instantes. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da B3, para falar de juros ao consumidor, a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, a ANEFAC, divulgou hoje uma pesquisa de juros. E ela faz uma comparação, por exemplo, com o comportamento da taxa Selic desde 2013 até agora, e da taxa de juros média ao consumidor. E a gente demonstra claramente que a Selic, mesmo nesse longo tempo, caiu, apesar de ter subido bastante, mas ela está abaixo do que estava lá em 2013, e os juros ao consumidor foram lá para as alturas, o que faz com que boa parte da recuperação econômica e pequenos negócios tenham dificuldade justamente de conseguir crédito para avançarem. Vamos dar uma olhadinha, nós temos as telas ali. Essa primeira tela mostra claramente, olha, em março, os dados são agora de março, para a taxa média para a pessoa física, caiu apenas 0,04 ponto percentual. Para você ter uma ideia, a taxa média é de 7,30% ao mês, o que dá 132,91%, quase 133% ao ano. Algumas considerações. Quando a gente fala, por exemplo, do cheque especial do cartão de crédito, que é a modalidade de crédito mais usada pelos consumidores brasileiros, elas são bem mais altas, estão acima dos 300%, 330%, 320%, dependendo do banco. Aqui nessa pesquisa da ANEFAC, ela considera, por exemplo, crédito para se comprar carro, que tem uma taxa muito mais baixa do que a média de mercado, ou seja, é uma média de todas as taxas. Apesar disso, a gente viu exatamente que a taxa ainda continua bastante alta. Aí o outro estudo que a ANEFAC faz, e é um comparativo bastante interessante para pegar um período de longo prazo, de 2013 até agora, qual foi o comportamento, por exemplo, da taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros, hoje está em 6,5% ao ano, há uma expectativa que seja mais reduzida ainda, porque ela está em queda desde o final de 2016, ou seja, isso tem recuperado boa parte da economia, reduzido custos do governo com pagamentos de dívida, porque parte da dívida é ancorada na taxa Selic, mas os juros dos bancos não caem na mesma proporção, sequer caem em alguns casos. Vamos lá para a gente ver um comparativo que a ANEFAC fez. Olha, a taxa Selic, são dois comparativos, olha, a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, referencial, e a taxa ao consumidor, a média da taxa cobrada do consumidor pessoa física. Isso em março de 2013 e março de 2008. Vamos lá, a taxa Selic é a primeira linha ali. 7,25% era a taxa Selic lá no mês de março de 2013. Agora, em março de 2018, a taxa Selic estava em 6,5%, depois dessa enorme redução que começou lá no final de 2016. A taxa de juros ao consumidor, a taxa média, para se ter uma ideia, em março de 2013 já era alto, comparado à Selic já era um absurdo, 87,97% ao ano. Quando a gente olha para março de 2018, está em 132,91% ao ano, ou seja, uma diferença gigantesca. A taxa Selic, mesmo nesse longo prazo, apesar de ter subido muito durante esse tempo, ou seja, teve um comportamento de picos e vales, ela está menor. A taxa dos bancos, apesar de ter subido bastante, ela continua subindo e está ainda maior. São esses juros aos bancos, que cobrados pelos bancos, que ainda não perceberam esse novo momento da economia.
E boa parte dos empréstimos tem vindo de bancos. O BNDES, que a gente falou agora há pouco, não vai resolver exatamente tudo, ou seja, eu preciso que os bancos entrem no mercado de crédito e com condições favoráveis, tanto às pequenas e grandes empresas, como também ao consumidor. Bom, e o medo do desemprego, como nós vimos agora há pouco com a Vanessa Casalino, tem outros reflexos na vida dos cidadãos. Entre eles, como garantir o pagamento dos planos de saúde, que estão cada vez mais caros e inacessíveis. Este cenário tem servido de inspiração para empreendedores que estão apostando em atendimento com preços populares. Para falar sobre esse segmento, eu recebo o Vitor Fiss, fundador e CEO da Companhia da Consulta. Vitor, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Obrigado, boa noite, um prazer vir. Bom, é uma iniciativa de um jovem empreendedor, você é muito jovem, aliás, eu vou começar com uma pergunta óbvia. Quantos anos tem você? Tenho 21 anos. 21 anos. É. Quando é que começou a Companhia da Consulta? A gente começou a Companhia da Consulta, na verdade, 2 anos atrás. Comecei ela dentro da Faculdade de Medicina da ABC. A gente fez um piloto, vamos dizer, um MVP do negócio lá dentro, mas a primeira unidade da Companhia da Consulta a gente abriu aqui pertinho, na Praça da Sé, 1 ano atrás. Exatamente 1 ano atrás. E lá atrás, o que moveu você justamente a tomar essa iniciativa? Eu sempre trabalhei na clínica do meu pai, que é médico, então desde os 15 anos eu comecei a mexer com saúde, comecei a pegar o gosto, depois fui fazer administração no INSPER, só que eu já sabia que saúde era a minha paixão e onde eu queria investir minha vida. Uhum. Então, depois do primeiro ano, eu fui atrás, li um pouquinho sobre clínicas populares numa revista e aí me apaixonei e decidi montar a minha própria. Mas você percebia o quê? Uma dificuldade das pessoas em atender um plano convencional? E obviamente, as pessoas, todo mundo precisa de condições de saúde, de uma consulta. Uhum. Foi aí que veio uma ligação de uma coisa e outra? Na verdade, eu convivi próximo do SUS um tempo, quando eu estava na Faculdade de Medicina do ABC, e vi muita demanda crescer lá. Então, a fila crescendo cada vez mais. Nos últimos 3 anos, 3 milhões de pessoas perderam os planos de saúde. Então, nos últimos 3 anos? Em torno de 3 milhões de pessoas perderam os planos de saúde. Uma média de 1 milhão por ano de pessoas que tiveram que abandonar o plano de saúde. Exato. E aí a gente viu, nesse meio tempo, as filas e a demanda pelo SUS aumentar muito. E aí que surgiu também essa oportunidade, a gente viu qual que era o tamanho do mercado, como ele ia crescer nos próximos anos, e aí surgiu a ideia de começar a Companhia da Consulta e entrar nesse mercado também. E qual é a relação de preço que se tem, por exemplo, convencional do que a Companhia da Consulta oferece para ser uma alternativa tanto ao plano privado mais caro, ou às consultas particulares, ou quem não quer ficar na fila do SUS? Qual é a diferença disso? Hoje a gente cobra em torno de 90 a 120 reais a consulta. Isso é 2 a 3 vezes mais barato do que uma consulta particular hoje no mercado. Além de oferecer esse preço mais baixo, a qualidade tanto técnica dos médicos quanto dos equipamentos tende a ser a mesma, se não melhor. A gente está sempre próximo a estações de metrô, pontos de ônibus, então o acesso é muito fácil e as instalações são de nível de altíssima qualidade. Então, além de você ter acesso a uma medicina de altíssima qualidade, você consegue fazer por um preço acessível. Então, a proposta não é só ser pegar as pessoas que perderam os planos de saúde. Claro que cai como uma luva para as pessoas que perderam e não querem deixar abrir mão da qualidade que eles tinham antes. Mas também para quem está no SUS e não teve essa experiência, a gente é uma opção para ter acesso a alta qualidade por um preço acessível. E como é que eu garanto alta qualidade com um preço muito menor do que, por exemplo, a consulta particular, num serviço que de alguma forma vai atender um grupo maior do que um consultório particular? Os médicos que cobram os preços altos, que a gente sabe, são poucos. Então a gente sabe que muitos médicos hoje dependem dos plantões que eles atendem nos hospitais, que eles recebem em torno de R$100 a hora, ou eles vão depender dos planos de saúde, que também pagam uma média de consulta próxima à nossa, mas tem um prazo de pagamento um pouco maior e também tem uma taxa de glosas mais alta, que é quando o médico acaba não recebendo o valor do convênio. Então, no final das contas... Glosa é cortar o valor que estava pré-estipulado. É quando ele não recebe, teve algum problema com a guia. Entendi. Então, o convênio acaba barrando esse pagamento e o médico não recebe. Então, na verdade, a gente é uma alternativa para o próprio médico entre atender um plantão num hospital, que ele vai ganhar em torno de R$100 a hora, ou atender num consultório particular dele mesmo e atender os planos de saúde. Então, ele deixa de ser administrador no consultório dele, ter que receber o valor, pagar aluguel, pagar funcionário e acaba vindo atender uma clínica como a Companhia da Consulta e focar no paciente dele. Então, a gente é mais uma terceira opção, além do próprio consultório e o plantão no hospital. Tá. Objetivamente, qual é o nível de satisfação de pacientes e de médicos com essa alternativa? Vocês têm pesquisa que mostram isso? A gente tem começado a metrificar agora um pouco essa satisfação dos pacientes. A gente tem, óbvio, uma meta de ter sempre no mínimo uma nota 9, tanto para o atendimento do médico quanto para o atendimento da clínica como um todo. Isso é o que na Companhia da Consulta a gente tem investido bastante nos últimos meses. Então, investir muito na experiência do paciente e também garantir que o médico tenha
tenha um bom atendimento. Isso a gente consegue ver muito fácil, porque esse médico ele acaba fidelizando mais o paciente. Então, o médico que atende bem ele acaba tendo esse paciente recorrente ao longo do ano. Então, a gente consegue ver muito fácil com os médicos que têm agenda cheia e com os médicos que têm agenda vazia. Mas o médico gosta de ir à companhia da consulta, sim, é isso? O médico gosta, tanto que a gente oferece... Mas ele tem um retorno financeiro maior, é isso? Sim. Nos primeiros meses, que são os meses que a gente acabou de abrir unidade, a gente tem um pagamento mínimo para o médico. Então, diferente de alguns lugares que pagam só por produção ou pagam um valor fixo por hora, a gente oferece um mix que garante para ele no início, onde ele teria um valor de produção menor, um pagamento mínimo, e quando ele está atendendo mais pacientes, a gente garante que ele vai continuar ganhando com isso ao longo do tempo. Então é diferente de um plantão que ele atenderia vários pacientes por hora e teria um pagamento fixo. Quanto mais ele atender com a gente, mais ele vai ganhar. Obrigado pela gentileza da sua entrevista. Obrigado a você. Boa sorte com o negócio nesse momento da economia que está precisando de alternativas, né? Obrigado pela gentileza, hein? Bom, o cenário econômico desta segunda-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã, às 7 da noite, nós estaremos de volta. Até lá.